Avaliação econômica na integração lavoura-pecuária-floresta. A capacitação tecnológica de hoje vai ensinar a calcular custos e antecipar a lucratividade. Olá, meu nome é Marcelo Caralta, eu sou pesquisador da Embrapa Agrosilvopastoril, fica em Sinop, Mato Grosso. Eu vou falar hoje com vocês sobre a avaliação econômica de sistemas integrados. Ao final da aula, eu espero que vocês saibam um pouquinho das métricas, da metodologia que a gente utiliza para avaliar sistemas integrados. Vou apresentar uma avaliação econômica para vocês, um estudo de caso que a gente fez lá em Mato Grosso. Eu espero que vocês tenham entendam um pouco de como fazer a avaliação econômica e como é que se apresenta alguns resultados. Tá? Bem, o roteiro de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre a metodologia de avaliação econômica. Vamos ver os sistemas de custeios que existem e quais que a gente está utilizando atualmente para poder fazer a avaliação econômica. Vamos ver como a gente faz a precificação dos fatores de produção, que é outro tema bastante importante. Vamos ver a caracterização de um experimento, um caso real lá na fazenda em Mato Grosso, e um pouco dos resultados econômicos dessa fazenda. Então, a metodologia de avaliação econômica para sistemas integrados. Esse é um tema bastante controverso na literatura hoje em dia. A gente observa que existem muitas avaliações econômicas de sistemas exclusivos, de soja, de milho, algodão e etc. Quando se trata de sistemas integrados, a integração dessas culturas já fica um tema bem restrito e as metodologias que a gente observa hoje são um pouco diferentes umas das outras. Bem, o problema que a gente enfrenta, como eu falei anteriormente, é a falta de referência. A gente percebe que existem poucos estudos nessa área de conhecimento. Os estudos que a gente observa na literatura são muito focados em algum ponto específico, alguma região, alguma fazenda, e por isso a gente perde um pouco na comparabilidade desses sistemas. Outro problema é a falta de indicadores de performance. A gente tem avaliações que estimam o custo de produção, a receita, porém falta ainda alguns outros indicadores que ajudem o produtor a fazer uma gestão de melhor qualidade e que ele consiga ter maior sucesso na sua produção. Bem, a gente buscou bastante na literatura sobre metodologias de avaliação econômica, não só na parte econômica, na parte de administração, na parte contábil, e a gente percebeu que existem diversas metodologias e à medida que a gente foi buscando, a gente começou a encontrar formas alternativas de fazer avaliação que conseguissem trazer melhores resultados. E a gente, não só eu, como o grupo que a gente tem lá em Mato Grosso, a gente chegou a uma conclusão que a gente poderia apresentar uma nova proposta de avaliação para esses sistemas integrados. Essa nova proposta tem como objetivo possibilitar uma nova perspectiva de avaliação econômica com a escolha de um novo método contábil de custeio. Essa proposta está baseada em duas premissas. A primeira premissa é a avaliação de sistemas, não de cultura específica. Hoje em dia a gente observa muito na literatura a avaliação apenas de cultura. Por exemplo, lá no Mato Grosso a gente tem o sistema de produção soja seguido de milho e safrinha. Porém, quando a gente busca em algumas instituições, algumas fazendas, o custo de produção e a receita dessas culturas, eles apresentam um custo separado, o custo da soja e o custo do milho, não o custo do sistema. Então, essa é uma premissa que a gente vem adotando nessa nova metodologia de avaliação. Buscar fazer a avaliação do sistema de produção ao invés da cultura específica, como era feito antigamente. A segunda premissa do nosso sistema é a adoção de um novo sistema contábil de precificação. Hoje em dia a gente tem na literatura muitas pessoas utilizando o sistema de custeio por absorção. Esse é o sistema mais utilizado hoje em dia no país. Entretanto, a gente entende que para o agronegócio, para o sistema agropecuário, esse sistema carece de alguns indicadores que outros sistemas de custeio podem oferecer, como o custeio por atividade, chamado ABC. A diferença básica entre eles é a forma de apresentação dos resultados. O custo final tem que ser igual entre os dois métodos de custeio. A única coisa que difere entre eles é a forma de apresentação. No custeio por absorção, a gente tem na primeira coluna, no canto esquerdo, os fatores de produção, insumos, mão de obra, maquinário. No outro sistema de custeio, custeio por ABC, na primeira coluna a gente tem as atividades do sistema de produção.
plantio, colheita, e a partir daí a gente tem a divisão dos fatores de produção. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho mais à frente. As vantagens entre esses dois métodos. Primeira vantagem do custeio por atividades é a seguinte: ele permite uma melhor visualização dos custos através de cada análise do sistema de produção. A segunda vantagem é que ele ameniza as distorções causadas pelo rateio arbitrário. A terceira vantagem é que ele permite estimar o impacto de cada uma das atividades no custo final de produção. Por último, a gente tem que ele proporciona melhores indicadores de desempenho, facilitando a tomada de decisão da empresa, que é o nosso objetivo final com esse sistema de custeio. Por outro lado, o sistema de custeio por absorção ele tem uma vantagem que ele é atualmente o único legalmente aceito no Brasil para fins de levantamento das demonstrações contábeis. Então, quando uma empresa tem que apresentar alguma declaração para a Receita Federal, ela tem que utilizar o sistema por absorção. Por isso que hoje em dia ele é mais atualizado, mais utilizado. Entretanto, para o dia a dia, para a gestão da empresa, do agronegócio, a gente entende que o por atividades tem muito mais vantagens do que o absorção. Bem, como é que é esse custeio por atividade? Ele é um bicho de sete cabeças? Não, ele é bem tranquilo de se fazer. A primeira característica dele é que ele é dividido em duas grandes categorias, custo e despesa. Dentro de custo, a gente tem outras duas divisões, custo direto e custo indireto. Dentro da categoria de despesas, a gente tem três divisões, despesas administrativas, despesas financeiras e despesas administrativas. Bem, qual a diferença entre custo e despesa? Custo é todo sacrifício relativo a bens e serviços que são utilizados no processo de produção. Já despesas são todos os sacrifícios utilizados na organização para obter receita. Por exemplo, o custo do plantio. Plantio é uma atividade que está relacionada ao processo de produção. Então, esse valor, esse sacrifício monetário vai ser lançado como custo. Já uma despesa que é utilizada na gestão da propriedade, custo do escritório, iluminação, computador, internet, são coisas que a gente utiliza na gestão da propriedade, não no processo de produção. Então, essas despesas vão ser lançadas na conta de despesa. Custo direto e custo indireto. Qual a diferença? Custo direto é um custo que a gente consegue alocar ele, direcionar ele em uma ou mais atividades específicas. Por exemplo, sementes. Semente eu consigo alocar o custo da semente na atividade de plantio. Por outro lado, existem alguns outros tipos de custo que eu não consigo diferenciar ele em uma atividade. Por exemplo, assistência técnica, custo de um barracão, são custos que estão alocados em várias atividades ao mesmo tempo, não só em uma. Quando eu não consigo dividir esse custo em uma atividade, ele é lançado na conta de custo indireto. Essa é a principal diferença entre eles. Despesas. Despesa é uma coisa bem simples. Despesa administrativa corresponde às despesas com a administração da propriedade e que não estão relacionadas de maneira direta com a produção da fazenda, o sistema de produção. Despesa financeira corresponde às despesas com empréstimos, financiamentos e juros. Já despesas com venda são as despesas necessárias para que o produto seja vendido. Bem simples. Bem, a partir da definição do sistema de custeio por atividades, a gente tem as contas que a gente precisa lançar todos os custos. A partir daí, a gente precisa agora precificar os fatores de produção. O que são fatores de produção? São elementos que a gente utiliza na produção de outros bens. Os principais fatores de produção que a gente tem hoje é terra, mão de obra, maquinário e implementos e benfeitorias e os insumos. São esses os principais fatores que a gente tem. E para a gente fazer o custo de uma atividade, a gente precisa precificar o custo de todos esses fatores para chegar no custo final. Então, primeiramente, a gente precisa identificar os fatores de produção, como o trabalho, o capital, que nesse caso está representado pelo maquinário ou implemento, o insumo, que nesse caso são as mudas de eucalipto, e a terra. Então, como a gente estima o custo de cada um desses fatores? Custo do insumo, para começar. O insumo, normalmente, a gente estima no mercado agropecuário como coeficiente técnico. Eu apliquei 100 quilos por hectare ou 100 gramas por planta. É sempre quantidade por medida diária. Então, para chegar no custo da atividade, a gente precisa converter esse coeficiente em quantidade final. Se eu apliquei 100 quilos por hectare, eu multiplico esse coeficiente vezes o tamanho da minha área. Eu tenho a quantidade final de insumos que eu gastei e aí eu multiplico pelo preço, eu chego no custo final. E esse custo é contabilizado na conta de custo direto.
Como é que eu consigo estimar o custo da hora-máquina, o custo de um trator, por exemplo? Bem, para fazer a estimação do custo de uma maquinário, de implemento ou de uma benfeitoria, a gente utilizou a metodologia que a Conab utiliza. Como é que funciona essa metodologia? Essa metodologia diz que o custo da hora de um trator depende de 5 fatores. São eles: combustível, com exceção dos implementos, manutenção, depreciação, seguro e a remuneração do capital. Cada um desses itens tem uma fórmula específica e uma métrica de fazer a mensuração deles. E são fórmulas fáceis que se encontram descritas no manual de metodologia da Conab. Você pode entrar no site da Conab e baixar esse manual bem simples. E a partir daí a gente consegue estimar o custo de cada trator, de cada implemento, de cada benfeitoria. Como a gente trabalha com o custo por atividades, a gente estima o custo em horas máquinas para depois estimar o custo total do plantio. A gente pega o custo da hora máquina e multiplica pelo tempo total gasto no plantio, por exemplo. A gente chega no custo final daquela atividade. O lançamento do custo do maquinário. Um lançamento pode ser em 3 contas. Se um maquinário é utilizado diretamente no processo de produção, um trator realizando plantio, a gente lança na conta de imobilizado direto. Se é um maquinário que é utilizado como suporte a todas as atividades do processo de produção, por exemplo, uma carreta agrícola, a gente não consegue dividir ela em uma atividade, ela está em todas as atividades. Então, a gente lança no mobilizado indireto. Agora, se é um maquinário ou implemento que não é utilizado no processo de produção, mas sim na gestão da propriedade, a gente utiliza como imobilizado administrativo, vai entrar como despesa e não como custo. Essa é a grande diferença. Benfeitoria. Benfeitoria é muito próximo ao maquinário. A única diferença é que a benfeitoria, a gente não tem o combustível. A benfeitoria normalmente não utiliza combustível. Então, a gente tem só manutenção, a depreciação, o seguro e a remuneração do capital. Outra diferença é que, em vez de a gente mensurar por hora, normalmente a gente mensura por anos, no caso da benfeitoria. Lançamento é similar ao lançamento do maquinário. Se a benfeitoria ela pode ser identificada a uma atividade, lança-se na conta de imobilizado direto. Se ela não pode ser identificada em apenas uma atividade do processo de produção, mas em várias, a gente lança como imobilizado indireto. E se ela está relacionada à gestão da propriedade, a gente vai lançar na conta de imobilizado administrativo, como despesa. Um exemplo seria um escritório. Ok? Bem, como estimar agora o custo da mão de obra? O custo da mão de obra tende a ser um custo relativamente fácil, só que normalmente as pessoas costumam confundir. Normalmente o salário que o trabalhador recebe não é apenas esse valor que o proprietário paga. Normalmente a gente tem tributos, temos outros impostos, outros encargos trabalhistas que o fazendeiro paga, que o funcionário não recebe. Então é importante a gente identificar todos esses valores e jogar isso no custo de produção, para o nosso custo não ficar subestimado. Tá? Então, incorporar sempre os impostos, os encargos e os gastos com alimentação, caso existam. Lançamento deles. Da mesma forma, se a mão de obra pode ser alocada em uma atividade apenas, ou mais de uma, a gente lança como mão de obra direta. Se ela não pode ser identificada ou alocada em apenas algumas atividades, ela é responsável por todas as atividades de processo de produção, a gente vai lançar como mão de obra indireta. Caso ela esteja relacionada com a gestão da propriedade, entra na conta de despesa como despesa administrativa. Caracterização do experimento. Vamos agora, então, começar a aplicar essa metodologia num caso real. Tá? O experimento que eu vou apresentar para vocês hoje é um experimento que a gente tem lá na Embrapa AgroSilvio Pastoril, localizado em Sinop, Mato Grosso. Essa foto é uma foto lá do experimento, é um experimento que tem 3 anos hoje em dia. Bem, esse experimento é um experimento de pesquisa, é um projeto que foi financiado pela Embrapa e pelo CNPq. O título dele é Sustentabilidade de Sistemas de Produção de Leite, baseados em integração lavoura, pecuária, floresta em biomas de cerrado e transição. Fica em Sinop, Mato Grosso, e o tamanho do experimento são 40 hectares. Bem, aonde é Sinop, Mato Grosso? Sinop fica na região médio-norte, como vocês podem perceber no mapa. É uma região com predominância do agronegócio. Agronegócio é a atividade que mais movimenta aquela região. Nós temos a produção de soja, produção de milho, produção de algodão. E mais para cima do estado a gente tem a predominância de produção de madeira. Mas naquela região médio-norte a gente tem ainda o agronegócio avançando.